Cardeal, chamados irmãos aí que nos acompanham agora em tempo real. Que o Eterno vos abençoe poderosamente. Sejam bem-vindos, em nome de Yahshua Mashiach, para esse momento aqui da gente bater um papo, da gente estar buscando uma palavra de fortalecimento, sendo orientado através da palavra do nosso Pai. Esse é o nosso propósito. Hoje nós entramos pela plataforma do Facebook, não estamos utilizando a nossa plataforma oficial do YouTube, mas no término dessa live, essa live vai para a plataforma do YouTube, né? O mais importante é que a gente não pode parar a missão que o Pai assim determinou, que o Pai assim tem nos orientado a estar somando força no corpo do Mashiach. Nosso propósito aqui é estar somando. O nosso propósito aqui é não estar subtraindo nada que venha danificar o corpo do Mashiach. Nosso objetivo aqui é subtrair somente o pecado, as coisas que ainda não estão de conformidade com a vontade do nosso Pai. Então, esse é o nosso objetivo. Então, de antemão, quero deixar já um abraço, um beijo para os amados irmãos aí que nos acompanham aí em tempo real. Sejam bem-vindos, que o Pai possa nos inspirar agora pelo Ruach Kadosh, que possamos ser felizes na nossa colocação, na nossa palavra, porque o propósito aqui é que o nome de Al e de Yahshua venha aparecer, né? Que nós venhamos sumir e apenas o nome do nosso Pai venha a ser enaltecido aqui. Bom, irmãos, como nós estamos aí vivendo um momento de expectativa mais uma vez, né, no ano que se inicia, nós sabemos que estamos num ano profético, né, se aproximando aí do mês de Abib, abril, e segundo as escrituras, devemos dobrar, triplicar, quadriplicar a nossa vigilância. O momento agora é de nós fazermos reflexões na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, daquilo que sai dos nossos lábios, para não sermos pegos de surpresa. O nosso irmão Romilson, o mensageiro da era, tem nos ajudado, não é de hoje, com uma palavra de justiça, com uma palavra de conscientização. O Pai o usou poderosamente, trazendo revelações através dos seus estudos, dos seus ensinamentos. Aproveitando o ensejo, queremos externar a nossa gratidão, né, por ter uma pessoa tão amável, tão quista no meio de nós, que tem nos ajudado. E o Pai também tem levantado outros irmãos com simplicidade, com humildade, para estar aqui apenas, irmãos, ajudando o corpo do Mashiach na sua edificação. Uma obra, uma casa não é construída apenas por uma pessoa, mas sim por um grupo. O Pai, ele não quer que as pessoas busquem individualismo, mas sim coletividade com a sua aprovação. Também não adianta nós termos coletividade cheia de problemas, cheia de mazelas, pessoas que se comportam de uma maneira reprovável aos homens, e você imagine o chamaim. Então, mediante essa situação que nós estamos evidenciando, diante daqueles que estão acompanhando, daqueles que estão antenados sobre as profecias, sobre os acontecimentos bem debaixo do nosso nariz, é melhor dobrarmos a nossa vigilância, revermos todo o nosso conceito espiritual e de fé, e atitudes. E mediante essa situação, o Pai agregou uma palavra no nosso coração. Irmãos, com humildade eu quero dizer para os irmãos que o diabo fez de tudo para que nós não tivéssemos aqui nesse momento de comunhão. Vocês não imaginem a retaliação, os ataques que tivemos do dia 1º para cá. Do dia 1º para cá, hoje é dia 4, ataques um em cima do outro. Até entendemos por falta de maturidade de algumas pessoas, por não compreender coisas tão simples, tão fáceis, mas tudo leva para o lado pessoal,
tudo leva para os seus tribunais, tudo leva para os seus julgamentos. Pessoas que se dizem espirituais, que estão fazendo aqui no meio de nós ainda. Se elas são tão espirituais, o que estão fazendo aqui no meio de nós? Já deveriam ter saído, desarraigado dessa terra, né? E nem viver o propósito que estamos aguardando aí de um grande evento de toda a história da raça humana. Então, mediante essa situação, o Pai agregou um tema e eu gostaria de estar falando aqui, pautado na palavra. Eu não quero usar a rede social, eu não quero usar aqui essa plataforma, eu não quero estar usando esse veículo de comunicação para estar aqui em desabafo pessoal. Não, irmãos. Isso não condizia à maturidade de pessoas que buscam esse equilíbrio. Né, irmãos? Não é de hoje que a gente vem falando da palavra do Eterno, não é de hoje que a gente vem buscando esse equilíbrio, né? Esse aval, essa aprovação. Nós queremos o respeito dos homens, o carinho dos homens, o amor dos homens, mas não o aval dos homens. Eu não preciso, em particularidade, não entenda isso como soberba, como arrogância, mas eu não preciso de aval de homens nenhum para continuar fazendo aquilo que o Pai me chamou para fazer, para ser um operário na edificação da sua Querrilá. Então eu não preciso de aval de homem nenhum, eu não preciso de aprovação de homem nenhum para levar adiante o projeto que o Pai determinou no meu coração. Mais uma vez quero enfatizar, quero o carinho dos homens, quero o respeito dos homens, assim também como eu faço com as pessoas. Todas as pessoas que me procuram, eu procuro assistir com simplicidade, com longanimidade e procuro entender ali aquela situação que esses irmãos ou que essas irmãs muitas das vezes estão passando. Mas tem algo tremendo acontecendo no meio da Querrilá de Alcha, e algo perigoso, e algo que pode reprovar muitas pessoas sem que elas ainda tenham a verdadeira noção do quanto isso é grave. Então eu quero falar hoje em cima desse tema. Inveja, um mal que destrói a alma. Eu poderia passear aqui na Escritura com você e mostrar várias passagens, vários acontecimentos de pessoas que tiveram esse comportamento de inveja. O que é inveja, irmão Roberto? Nada mais incompetência. Tem muitas pessoas que têm inveja uma das outras porque elas não têm a mesma competência, não têm o mesmo zelo, não têm o mesmo equilíbrio, não têm a mesma dinâmica para colocar algo em prática na sua vida com o aval das pessoas. Então tem pessoas que se incomodam demais com o seu avanço, com as suas atitudes, com a sua simplicidade. Por você ser carismático, por você viver no meio de pessoas e ter pessoas dentro do seu convívio, seja ele familiar, seja ele de amigos, isso incomoda demais, irmãos. Isso incomoda demais. E isso começou, não foi aqui terrenamente falando. Isso começou lá no Chamaim, os assíduos da palavra, aqueles que gostam de ler, aqueles que gostam de estudar a palavra, sabe que isso começou lá no Chamaim, quando Ra-Satã persuadiu ali um terço dos mensageiros do céu que nós denominamos como anjos. Esse mal veio para a terra quando o homem caiu mediante a sua desobediência ao Criador. E esse mal até hoje está perpetuando de uma forma alavassadora, de uma forma destruidora. Mas eu fico aqui conversando com o Ruach Kadosh e perguntando o seguinte: isso já não deveria mais estar acontecendo no meio de pessoas que se diz ou se coloca como superiores a outras, inferiorizando os irmãos de Filadélfia, batendo nos irmãos de Filadélfia, machucando esses irmãos de Filadélfia, como se eles já tivessem o aval do Chamaim, como se eles já tivessem a aprovação do Pai.
Então isso é terrível. Isso não tem como concordar, isso não tem como aprovar. Nós devemos ter o amor do Pai em nossas vidas e praticar esse amor. O que nós temos visto, infelizmente, no meio dessa era presente, mesmo com os nomes revelados, mesmo sendo nutrino de mensagens, palavras, aconselhamento, nós temos visto atitudes, comportamentos reprováveis. Reprováveis. Coisa que nos preocupa muito. E, em particularidade, a nós que temos também esse compromisso, essa responsabilidade de estarmos somando força no corpo do Mashiach. Bom, e aí como eu falei que esse mal não começou terrenamente, mas começou no reino celestial, esse mal ele perpetuou na vida de Caim, quando ele cometeu o primeiro homicídio na terra por inveja. Por inveja. De saber que o seu irmão buscava Yahweh com toda a sua força, que o seu irmão se preocupava com a primícia a oferecer o nosso Abba Pai. E por causa de inveja ele assassinou o seu próprio irmão. E durante a história da humanidade, isso vem se arrastando. Isso vem como uma gangrena. Quando nós estávamos em outrora em Laodiceia, isso eu vi acontecer demais. E quando eu fui alcançado pela benevolência do Pai e comecei a entender que agora eu fazia parte, sabe, de uma guerrilhar diferente, nem passava pela minha cabeça que poderia surgir esses mesmo tipo de problema que eu evidenciei por anos e mais anos. E a gente fica perplexo, porque isso continua rastejando no meio do povo de Yahweh. Mas como estamos em reta final, como nós cremos que abril de 2024 pode acontecer uma colheita, pode acontecer, irmãos. Por que, irmão Roberto, tu está dizendo que pode e não vai? Porque anos anteriores também nós cremos da mesma forma e infelizmente não aconteceu. Então, eu enfatizo isso, pode acontecer. E eu não posso abaixar minha guarda, eu tenho que rever meus valores, eu tenho que rever os meus posicionamentos para não ser deixado para trás. E não basta apenas eu ficar na zona de conforto achando que eu conheço os nomes e omitindo as minhas responsabilidades como cidadão do céu. E uma desses cuidados que eu tenho que ter é sobre a inveja, é sobre a fofoca, é sobre as palavras de maledicência, vendo irmãos em grupos amaldiçoando outras pessoas. Sabe, se combinam para falar mal das pessoas. Isso é o que é, irmão Roberto? Nada mais, nada menos do que inveja. Bom, o nosso irmão Tiago, ele vai escrever, Tiago, no capítulo de número 3, glória seja a Yahweh, glória a Yahweh. Do verso 3 ao verso 9, ele vai dizer o seguinte: ora, ao colocarmos freio na nossa boca, ao colocarmos freio na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Tiago está falando, quando você coloca um freio na boca do cavalo, você consegue controlar todo o animal. Observar, por exemplo, os navios, embora sejam de grande parte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então, uma coisa pequena que conduz algo maior
algo grande, algo, sabe, gigante. Versículo de número 5, ele vai dizer: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Então nós vemos que isso ele está falando, advertindo essas pessoas que têm esse comportamento e vivendo agora uma expectativa, um momento de realidade do que pode acontecer brevemente. E ele vai continuar dizendo, no versículo de número 15, e no versículo de número 16, o seguinte: porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Você vê que esse procedimento o pai nunca teve nesse negócio e nunca vai estar. Pessoas que procedem assim, elas jamais são impulsionadas pelo Ruach Kadosh. O texto das Escrituras é bem claro que diz que isso é comportamento de pessoas que estão sendo induzidas por espíritos maléficos, espíritos demoníacos. E a história vai continuar dizendo, irmãos, lá no livro de 1 Samuel, louvado seja Iau, glorificado seja Iau, no capítulo 18, no versículo de número 7 ao 9, tem uma passagem interessante que diz, do 7 ao 9. Primeiro, Samuel, capítulo 18, versículo de número 7 ao 9, estarei lendo. Diz assim: e as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, e Dude, Davi, dezenas de milhares. Havia um glamour. Versículo de número 7. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, e Dude, Davi, dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Dude, Davi, atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente 1.000 milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. Versículo de número 9. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Dude. Olha que coisa maligna. Louvamos mais uma vez a Iau pela vida do irmão Romilson e pela vida dos demais que têm se posicionado a levar uma mensagem de justiça. Eu podia citar nome de vários irmãos aqui que têm somado força. O irmão Rubão, o irmão Arlindo, o irmão Wellington e o próprio irmão Romilson, que tem sido bênção, que tem sido canal, sabe, de fortalecimento na vida de tantos irmãos. Tem o irmão Robson e tantos. Eu não vou continuar citando nomes aqui, que eu não quero ser injusto com ninguém. Mas eu poderia fazer uma listagem aqui de pessoas compromissadas. Pessoas que apenas se preocupam com o bem-estar do reino. E não trazer divisão, não trazer dissensões. Lembre-se, irmãos, que nós precisamos ser amados pelas pessoas, respeitados pelas pessoas, mas não precisamos de aval de homem nenhum. Nós não precisamos de aval e nem de autorização de homem nenhum para levarmos a palavra de justiça à frente. Não precisamos de aprovação de homem nenhum que anda segundo os seus rudimentos, dominado por inveja. Os que se colocam muitas das vezes como bambambam.
como os que diz que trazem a palavra da justiça, mas não passa de invejosos. Aqueles que têm olhos crônicos, aqueles que têm, sabe, uma bola de cristal nas suas mãos e diz que é o Ruach Kadosh que revela até a pérola que está no coração dos irmãos. Quem são esses irmãos? Que história eles têm para contar? Da onde eles vieram? Que história eles têm? Que bagagem eles têm para querer afrontar anciões com responsabilidade, que tem verdadeiramente dinâmica para fazer a obra de Yau e Alcha? Quem são? Quem são esses Tubias, esses Sambalash Gersem, que muitas das vezes se coloca para dividir o corpo do Mashiach, trazendo dissensões, trazendo confusões, e achando, irmãos, que estão já garantidos no arrebatamento, achando que já estão garantidos na sua subida aos céus. Eu quero aproveitar o ensejo e dizer para esses irmãos, para eles reverem os seus valores, para eles rever os seus valores. Jó, aleluia, Jó, o nosso patriarca escreveu no capítulo 5, versículo de número 2 e versículo de número 3. Ele escreveu: porquanto o ressentimento destrói o insensato, e a inveja aniquila o falta de sabedoria. Verso 3, viu o louco estabelecer raízes, contudo, de repente, toda a sua casa foi amaldiçoada. Lá atrás, um homem que temia a Yau, um homem que vivia para Yau, porque se você pegar o livro de Jó, você vai ver que Jó era conselheiro. Ele sentava à praça uma certa hora do dia e as pessoas buscavam conselho com o patriarca Jó. Contudo, o Eterno permitiu que ele passasse por alguma situação para a edificação da sua fé. Então, meus irmãos, nessa reta final, quem aguarda o mês 4 agora, quem crer no arrebatamento, quem crer que pode se materializar no espiritualmente aquilo que as Escrituras têm prometido, é melhor começar a rever valores. É melhor começar a rever comportamentos. É melhor cada um de nós nos policiarmos de uma certa maneira com mais responsabilidade. Livro de Salmo, do capítulo 106. Salmo 106, versículo 16 e 17. Diz assim: no acampamento eles invejavam a marcha e Arão, e consagrando a Ial. Olha só, eles eram invejosos, eles eram facciosos e achavam que estavam se consagrando ao soberano. Versículo 17, então abriu-se a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Quem são esses, irmão Roberto? Os facciosos no meio de Filadélfia. Os falsos Yaldim infiltrados no meio de nós. Os falsos irmãos que não edificam a ninguém, mas querem destruir a vida de pessoas atrás dos seus planos facciosos e diabólicos. Vários homens de Al, os apóstolos passaram por essa situação. Provérbios, no capítulo 14, no versículo de número 30 e versículo de número 31. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Provérbios, capítulo 14, versículo 30 e 31. Diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Versículo 31. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre
é honrar a Yahweh. Tem pessoas que honram a Yahweh só apenas com o seu nome, mas as suas atitudes, o seu coração ainda continua um coração perverso, um coração maldoso, um coração faccioso, um coração que não abre a boca para abençoar, mas para maldizer. E muitas das vezes querem se colocar em posições, sabe, que não foram chamados, que não tem a aprovação do Pai. O irmão Romilson, a gente ora muito pela vida do irmão Romilson, porque esse irmão apanha muito. Apanha muito, porque as pessoas muitas das vezes não o compreendem. O canal Atalaia de Yahweh é um canal que está aí, que tem ajudado muitas pessoas. O canal Yahweh a salvação para os que crerem, e as nossas páginas, você vai ver também que nós nos esforçamos a toda semana estar aí junto com os irmãos, somando força, chova ou faça sol. Mas o inimigo tem tentado nos parar. O inimigo tem usado de planos satânicos, sabe, maliciosos. Mais uma vez, irmãos, eu louvo a Yahweh pela força, pelo Ruach Kadosh, pela direção, pela orientação, pela coragem que ele tem nos dado e nos assistido todos os dias das nossas vidas, para que nós não viemos quebrar, que nós não viemos desanimar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 7, Atos 7, verso 9, eu confundi aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9, diz assim, os patriarcas, dominados por forte inveja de Yosef, José, venderam-no como escravo para o Egito, apesar de tudo, Yahweh estava com ele. Esses aí que se colocam, que se opõem contra a obra do Mashiach, dizendo que são irmãos, que são espirituais. Lembre-se de uma coisa, Yahweh é com aqueles a quem ele chamou. Eu fiz uma live um tempo atrás aí junto com os irmãos em comunhão e falei da diferença dos chamados e dos alcançados. Tem muitas pessoas que acham que foram chamados. Chamado para quê, irmão Roberto? Para um propósito, como está escrito lá em Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a Escritura vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh, segundo aquele que ele chamou para um propósito. Além dele chamar, ele estabeleceu um propósito na vida daquela pessoa, para que o seu nome fosse enaltecido, para que o seu nome fosse glorificado. Então, até lá atrás, irmãos, até lá atrás, até aqueles que diziam o espiritual, até mesmo aqueles que diziam o espiritual, os patriarcas, dominados por forte inveja de Yosef. Quem era Yosef? O filho querido de Jacob, né? Talvez um jovem mais obediente, talvez um jovem mais aguerrido, talvez um jovem que se aproximasse mais dos conselhos do seu pai. E a Escritura vai dizer que até os patriarcas, dominados por esse sentimento maligno, forte inveja de Yosef, venderam-no como escravo para o Egito, apesar de tudo, Yahweh estava com Yosef. Meu irmão, nós não devemos colocar pessoas em tribunais, nós não devemos, sabe, levar ninguém para o tribunal. O momento agora é de nós nos abraçarmos uns aos outros, respeitarmos a cada pessoa na sua missão, a cada pessoa naquilo que o Pai chamou para fazer, apoiar esse irmão, dar força para esse irmão, encorajar esse irmão, como nós temos feito com vários irmãos, que quando apresentam um testemunho, sabe, irmão, que apresentam um testemunho. Hoje o Eterno, ele é tremendo. Depois desses bombardeios malignos todos, o Eterno vem e conforta a gente com testemunho, com coisas maravilhosas que aconteceu. Um irmão que estava usando uma bolsa de colostomia, um irmão que estava desenganado pela medicina. De repente ele
pede alguém o meu telefone, o meu número, e eu atendo aquele aparelho, agora de tardinha, e aquela alegria daquele homem. Ele já não está mais com essa bolsa de colostomia. Aquilo que aparentemente era um mal irreversível desapareceu. O homem está curado, louvando Iau, louvando Iauxa. Mas quando aquele irmão chegou quebrado, quando aquele irmão chegou choroso, nós estávamos ali para abraçar, nós estávamos ali para dar uma palavra de conforto, nós estávamos ali para orar pelo aquele irmão, para que o Pai erguesse ele. Honra, glória, louvor e adoração. Honra, glória, louvor e adoração somente a Iau, nosso soberano, e gratidão a Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, e gratidão a todos os irmãos que têm uma palavra de conforto, gratidão a esses irmãos que têm uma palavra de conselho, sem que julgue, sem que aponte, sem que faça, ajuntamento para julgamentos. Olha, eu não posso ver, eu não tenho o poder da onisciência, mas Yahweh tem, e Yahweh está vendo a cada um de nós. Então reveja valores, porque essa palavra, ela sempre foi pregada em outrora, ela foi pregada no século I, lá como começou aquele lar de Yahshua, e isso se estende até a era presente. Hoje é a nossa vez de estarmos orientando, e não no intuito aqui de estar julgando ninguém, como muitas das vezes somos julgados, mal interpretados por esses irmãos que não têm sensibilidade. Olha, irmãos, deixa eu aproveitar um ensejo para falar uma coisa para os irmãos aqui, uma verdade. Eu fiquei em Laodiceia por muito tempo, 30 anos, me dedicando à obra do Pai, acreditando naquilo que eu aprendi e naquilo que eu pregava. Eu conheço muitas pessoas, você não tem noção de quantas pessoas eu conheço. Eu viajei várias partes aqui do Brasil, eu conheço muitas pessoas. Eu sei que eu não tenho aprovação 100% dos homens, mas eu não me importo com isso, nunca me importei. Mas o que me conforta é que eu tenho mais amigos do que inimigo. Eu tenho mais irmãos do que falsos irmãos. Então, esse carinho é externado até os dias de hoje, irmãos. Tem pessoas que na sua inocência, não é por falta de orientação e não é por falta de instrução, que ainda na sua ignorância, muitas das vezes, quando vem falar conosco, quando vem falar comigo, me atribui ainda o título de pastor, mas eu não sou pastor. Eu nunca me agarrei, eu nunca me deleitei, como já fui acusado, né? Eu nunca me deleitei com isso, até mesmo no sistema eu nunca me preocupei com isso, nunca me preocupei. Mas pela falta de entendimento dos irmãos que ainda não são ialdins, muitas das vezes ele se dirige a você com essa titularidade. E muitas das vezes, irmãos, você está distraído. Muitas das vezes você passa aquilo tão, quando você não está com aquela maldade na sua cabeça, aquilo passa até batido e você nem nota. Nem nota que os julgadores, que os observadores do mal, esses olhos aí que só olham para condenar, estão te observando para te levar para o madeiro, para fazer um tribunal e para meter o pau na sua vida. Mas eles não têm a sensibilidade de fazer uma reflexão de quem você é, quem foi o seu passado, o que você tem feito para o reino, o que você está fazendo para o reino. Meus irmãos, olha a falta de maturidade. E acham que vão subir no arrebatamento. E acham que são ialdinho aprovados. E acham que têm espiritualidade. E acham que são melhores do que o outro. Não, meus irmãos. Isso é sentimentos facciosos. Vigia. Ore ao Pai. Se liberte desse mal. Saia desses vícios. Saia dessas práticas. Muitas das vezes as pessoas querem olhar aquele irmão ainda, que infelizmente tem um problema ainda, talvez de fumar, talvez ainda na sua fraqueza de beber. Mas isso é fácil de resolver. O que não é fácil de resolver é sentimentos facciosos de inveja. O que não é fácil de resolver é atitudes de tricotar sobre a vida dos outros. Falsos irmãos. Então, meu irmão, nós trazemos aqui hoje uma palavra de confronto. Nós trazemos aqui hoje uma palavra de justiça para todos nós que queremos melhorar a nossa performance para termos um lugar
junto ao nosso Pai, se é que nós queremos ir para lá. Então, meus amados irmãos, olha o que diz aqui. Olha o que o apóstolo Shaul escreveu em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, a partir do verso de número 3. Ele diz assim: porque ainda sois carnais, visto que campeiam entre vós todo tipo de inveja e discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vendo de acordo, ou vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Versículo de número 4. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Irmãos, cuidado com a idolatria. Eu sou de Alcha, eu não sou de Romilson. Amo o meu irmão Romilson, tenho um apreço com ele, um carinho com ele, um respeito com ele. Eu não sou de Arlindo, eu não sou de Robson, eu não sou de Daniel, eu sou de Alcha. Eu não sou de irmão A, eu não sou de irmão B, eu sou de Alcha. Eu tenho que ter esse posicionamento. Havia isso na guerrilhar de Coríntios, e Shaul estava advertindo os irmãos sobre esse dano que estava acontecendo no corpo do Mashiach. Versículo de número 4. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Versículo de número 5. Quem é, portanto, Apolo? Quem é o irmão Roberto? Quem é o irmão Arlindo? Quem é o irmão Romilson? Quem é o irmão Rubão? Simplesmente um instrumento. Simplesmente uma ferramenta. Não queremos a glória para nós. Não queremos usurpar o lugar que não nos convém. Nós somos trabalhadores da seara, como Yalcha ensinou os seus alunos. Rogue ao Pai, para que o Pai envie ceifeiros, trabalhadores da seara, porque a seara está madura e são poucos os ceifeiros. Para trabalhar para o reino, para botar a cara para o reino, é poucos. Mas para meter o pau, para julgar, para ter sentimentos facciosos de inveja, são muitos. E ele vai continuar falando. Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vier-se a crer, e isto conforme o ministério que ao concebeu a cada um de nós. Se o Eterno me chamou para ministrar a palavra, eu vou botar a cara e vou ministrar a palavra. Mais uma vez eu quero enfatizar aqui, eu não preciso de aval de homens, eu não preciso de aprovação de homens. Simplesmente eu estou aqui como um cooperador, eu estou aqui como um operário do reino. Se o Eterno te chamou para adorar, para louvar, faça isso. Se o Eterno te chamou para você, sabe, evangelizar, faça isso. Se o Eterno te chamou para você estar ali como um pilar de intercessão, orando pelos que estão fazendo a obra, glória e ao por isso, glória e ao por isso, glória e ao por isso. Agora eu não sou de Arlindo, eu não sou de Romilson, eu não sou de Robson, eu não sou, sabe, de Adão, eu não sou de Eva, eu sou de Al e sou de Alcha. Você não é de Roberto, você não é do Romilson, você não é... E vamos adiante. Você é de Al, você é de Alcha. E quando eu não começo a entender isso, quando isso me falta a capacidade de entendimento, eu começo a ter inveja dos homens. Eu queria ser igual o irmão Romilson. Não, o Eterno só fez um irmão Romilson. Eu queria ser igual o Arlindo. Não. Você pode ser até parecido em algumas atitudes, mas o Arlindão é só um. É só um. Eu quero ser igual o Roberto. Você nunca vai ser igual a mim, porque só existe um Roberto. Você pode até ter característica do Romilson, você pode ter até característica do Arlindo, do Rubão, do Roberto, do Daniel, mas você nunca vai ser eu e eu nunca vou ser você.
E eu não posso te invejar por isso. E você não pode me invejar por isso. O Eterno te entregou uma responsabilidade, o Eterno te entregou uma obra, faça com excelência, vá embora. Quem sou eu para atrapalhar na obra de edificação do corpo do Mashiach que Arlindo está fazendo? Quem sou eu para atrapalhar na obra de edificação do corpo do Mashiach que o Romilson está fazendo? Quem sou eu para atrapalhar na obra de edificação que o Robson está fazendo no corpo do Mashiach? Quem sou eu para atrapalhar na obra que o Rubão está fazendo no corpo para a edificação do corpo do Mashiach? Sai da frente se você está se metendo. Sai da frente, irmão. Sai da frente. Porque Yahweh, ele ama cada um de nós. Mas ele é justo. Ele é justo. Versículo de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Yahweh quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância. Ei, se você acha que você é importante, a Escritura está falando que eu e você não somos de nenhuma importância. O que é que eu planto? A palavra. A palavra é minha? Não, a palavra é do Pai. A palavra foi Alcha que mandou os seus discípulos, os seus seguidores, os seus alunos plantar. Presta bem atenção. Olha que coisa tremenda. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente ao que realiza o crescimento. Aleluia. Vamos pegar nossa viola e vamos botar no saco. As Escrituras vai dizer que eu e você não somos de nenhuma importância. Se nós fazemos a obra do Pai com alegria, com carinho, com destreza, com humildade, com simplicidade, bendito seja Yahweh. O nome do Pai é glorificado, aleluia, Ayalcha, aquele que morreu no madeiro, por amor a mim, por amor a você. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Aleluia. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu não devo ser pedra de tropeço na vida daqueles que o Pai tem levantado, naquele que o Pai tem sustentado, tem agregado valores espirituais simplesmente para um propósito, para a edificação do corpo do Mashiach. Verso 9. Porquanto nós somos colaboradores de Yahweh, vós sois a lavoura de Yahweh, edifício de Yahweh. Bendito seja Yahweh, o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. E Shaul continua escrevendo. Ele vai escrever, aleluia, agora aos Filipenses. Ele continua escrevendo. A Filipenses, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 14 ao verso 16. Filipenses, capítulo 1, verso 14 ao verso 16. E os irmãos, em suas maioria, motivados em Yahweh por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Yahweh. Versículo de número 15. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Yalcha por inveja e rivalidade, porém outros fazem com boas intenções. Verso 16. Estes fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Aleluia. Sabe? A obra vai continuar. Agora, tem uns que faz a obra com amor, sem julgar ninguém, sem criticar ninguém, sem excluir ninguém. Mas outros fazem por rivalidade. Eu prego melhor. O Pai me revela as pérolas do coração das pessoas. O Pai fala comigo que fulano e Bertano está assim e está assado. E com ele, não fala nada não? Como está a vida dele? Tu imagine se o Pai fizesse isso. Tu acha que o Pai tem esse espírito de trazer confusão, o arraial, a querrilar de Alcha? Quem são esses?
Quem são esses? Quem são esses que se opõem como os sabichão? Quem são esses? Quem são esses? A palavra do Eterno é tremenda, meus irmãos. A palavra do Eterno é tremenda. A palavra do Pai, ela é bálsamo, ela é remédio. Ela traz despertamento para cada um de nós, para que nós possamos ficar atentos nas verdades das Escrituras. O apóstolo Kéfas, na sua epístola, no capítulo 1, Kéfas, Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 3, Pedro, Kéfas, glória seja dado a Yahweh, no capítulo 2, versículo 1 e versículo 3, ele vai escrever o seguinte: portanto, livrando-vos de toda a malignidade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual, como criança recém-nascido, a fim de crescer por intermédio desses alimentos para a salvação. Se é que já provaste que Yahweh é bom. Que Yahweh possa continuar te dando e me dando a oportunidade de rever valores e comportamentos. Que eu verdadeiramente possa aproveitar essa oportunidade única de ter sido alcançado lá de Laodiceia para viver um novo Yahweh. E viver um novo Yahweh só em conhecer os seus nomes, irmão Roberto? Não. Viver um novo Yahweh com as minhas atitudes. Viver um novo Yahweh com o meu, sabe? Com a minha maneira, sabe? De começar a entender as coisas. Eu preciso pensar como espiritual. Eu preciso, sabe, me comportar como espiritual. Eu não posso deixar-me a me colocar a roupagem de religiosidade, como eu vejo muitas pessoas querendo aí, ó, envelopar irmãos com roupagem de religiosidade. A gente ouve isso muitas das vezes, mas a gente não engole essas coisas, não. A gente tem que buscar o nosso Pai, a presença do nosso Pai, na essência que Ele é, na simplicidade que você é. É com Ele que você deve colocar todas as suas mazelas. É com Ele que você tem que abrir o seu coração. É com Ele que você tem que chorar mesmo, esvaziar-se. É com Ele que você tem que pedir: Pai, parta as algemas da minha vontade. Pai, me ajude a renunciar tudo aquilo que me faz perder a conexão com teu reino. Me ajude a renunciar tudo aquilo que eu ainda tenho dificuldade. Você tem que ser honesto. Eu preciso ser honesto. E não ficar dentro de um quadro religioso, professando apenas o nome Yahweh, mas as minhas atitudes, o meu comportamento para com o meu próximo é um nojo, é cheio de malícia, é cheio de malignidade. Tem pessoas que entram na sua página só para bisbilhotar a sua vida. Tem pessoas que te fazem perguntas facciosas para saber como você está. Isso vem do Pai? Não, irmãos. Já tem uns olhos que me olham. Já tem alguém que me contempla 24 horas. Eu não preciso de vigia. Eu não preciso de olheiro. Você não precisa de vigia. Você não precisa de olheiro. A única coisa que eu e você precisamos é a todo momento estar nos redimindo
de todas as nossas fraquezas. É em todo momento, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja de dia, seja à noite, toda hora nós temos que estarmos, Pai, me ajuda a me redimir. Estamos aí, num ciclo profético. Nós estamos sabendo que a colheita pode acontecer. A cevada vai ser tirada. O filho varão está à porta para nascer. Mas eu tenho que ver se verdadeiramente eu estou dentro desse contexto desse filho varão. Eu preciso rever se verdadeiramente eu sinto forte isso dentro de mim, que eu estou no grupo dos predestinados. Porque muitas das vezes com o comportamento que eu me apresento, não tenha dúvida que eu posso estar sendo reprovado em todo instante sem que eu perceba. Meus irmãos, nos livramos. Sejamos libertos de todos os sentimentos facciosos, de toda malignidade, de todo pensamento, de todo olhar altivo, de todo tipo de julgamento. Ou sejamos Ialdim de verdade, dentro desse propósito da guerrilhar de Alcha, ou estamos perdendo o nosso tempo? Simplesmente estamos na zona de conforto, achando que conhecemos a Ial e Alcha, ou melhor dizendo, os nomes, porque Ial e Alcha não tem como você dizer que conhece se você não vive e eu não vivo aquilo que ele tem nos orientado. Não tem como. Então que eu e você possamos viver nessa reta final, nesse período aí, mediante as profecias, segundo o mensageiro da era, segundo os estudiosos de toda escatologia, de Apocalipse, não é da agora não. Porque tem muitas pessoas que estão por dentro do que está para acontecer, talvez não soubesse o nome. Talvez os nomes para esses irmãos não foram revelados. Mas isso não quer dizer que esses irmãos não estavam antenados também, buscando também os eventos futuros da história da raça humana. Sejamos humildes, não viemos a massacrar ninguém do sistema, não viemos querer inferiorizar os nossos irmãos de Laodiceia, porque tem muita gente lá que tem comportamento, que tem testemunho melhor do que muitos Ialdins aí que já foram alcançados pelo nome de Ial e Alcha. Sabe, irmãos, tem muitos irmãos lá de Laodiceia que tem um comportamento melhor do que muitos Ialdim que teve esse privilégio de conhecer os nomes verdadeiros, mas as suas atitudes, os seus comportamentos é pior do que aqueles que estão em Laodiceia. Pense nisso. Reflita nisso. Hoje nós estamos aqui com a nossa pequenina força. O diabo tentou de tudo para que essa mensagem não chegasse até o seu coração. Portas foram fechadas. Mas o que os homens não entendem, que Ial ele abre porta onde não tem porta. A profecia é: eis que eu abri uma porta diante de você e ninguém pode fechar. A primeira porta que eu entendo é a porta do entendimento, é a porta do saber. E segundo, é a porta que ele nos abriu para que a sua palavra, que a sua mensagem, a mensagem de justiça, a palavra de justiça, alcance a sua querrilar para a edificação do corpo do Mashiach. Vou ficando por aqui, meus amados irmãos. De antemão, te agradeço de todo o meu coração e de toda a minha convicção a sua companhia. Te agradeço os demais irmãos, tantos irmãos amados, tantos irmãos que eu conheço pessoalmente, quantos irmãos que participaram da Querrilar quando nós estávamos na sala. E brevemente nós estaremos de novo na plataforma do YouTube. O Eterno já está movendo as águas. E nós estaremos lá em nome de Alcha para estarmos levando essa palavra aos demais irmãos aí, que tanto, irmãos,
que tanto, sabe, precisam dessa palavra, dessas orientações, como nós precisamos. Está aí o irmão Arlindo, que está sempre aí com uma palavra de justiça, uma palavra de encorajamento, sabe, abençoando os irmãos e os demais irmãos, sabe. Mais uma vez, eu não quero ser injusto aqui a citar nomes e deixar alguns irmãos para trás, mas que vocês possam ser fortalecidos, edificados, abençoados, encorajados em todo o tempo, e que a palavra da justiça, possa estar aguerrida na sua vida. Obrigado, forte abraço, irmão Hélito, a irmã Edneia, a irmã Belone, a irmã Franciele, a irmã Eli, nosso irmão Jerônimo aí que entrou agora, nosso irmão Rubão, os demais irmãos, irmã Lília, muita gente que participou conosco aí, né? E que o Eterno honre a vocês a cada dia. Pode sempre contar com o irmão Roberto, na minha limitação, na minha pequenez, mas estarei aqui. A irmã Sandra, né? O irmão Chiquinho, que está sempre aí, irmã Cida, irmã Edileuza, e tantos irmãos aí, irmãos. Tá bom? Se eu for ficar falando o nome aqui, graças a Ial, muitos irmãos, irmã Lília do Coração, essa jovem aí que está sempre nos apoiando aí, nos encorajando, que o Eterno abençoe a ti. Manda um abraço, um beijo para o nosso irmão Daniel, irmão Tiaguinho, toda a sua casa, toda a sua família, um beijo no coração, gratidão a todos os irmãos, família Johnny, os demais irmãos, todos os irmãos que estão somando força, que todos os irmãos estão nesse trabalho, como o irmão Roberto, sabe, de melhoria. Deixa o Pai trabalhar na nossa vida poderosamente, sabe, que as benevolências do Pai está sobre você. Nós estamos aqui para te levantar e não para te jogar para baixo. Nós estamos aqui com uma palavra de te encorajar. Queremos dizer que nós amamos a todos os nossos irmãos, mesmo cada um de nós na sua deficiência, mesmo cada um de nós na nossa limitação. O Pai tem colocado esse amor, mas nós não vamos abaixar a nossa guarda para esses aí que são falsos irmãos. Não vou abaixar a minha guarda para esses aí que querem calar a boca daqueles que o Pai tem levantado, tem sustentado para estar apenas no auxílio, na ajuda da edificação do corpo do Mashiach. Forte abraço, um beijo de toda a minha casa, se sinta amado, que o Pai te abençoe poderosamente na noite de hoje, e se amanhã o milagre da vida acontecer contigo, reveja os valores, comportamentos, atitudes. Sabe, irmãos, vou falar um negócio para vocês aqui antes de eu fechar a live. Tem grupos aí formados que aparentemente são bênção, mas são grupos que só vivem discórdias, confusão, facção, sabe, problemas sérios. Quero te dar mais um conselho: fuja desses lugares, fuja desse convívio, para que você seja purificado, para que você, sabe, seja deixado ser purificado, lapidado pelo Pai. Fique no lugar onde as palavras são saudáveis, onde os irmãos se reúnem para orar, onde os irmãos se reúnem para abençoar, onde os irmãos se reúnem no propósito de ajudar aqueles que estão passando por algum tipo de problema. Deixo esse apelo aqui para os meus amados irmãos. Lembre-se que estamos em reta final. Primeiro de Abib, nós vamos ingressar num mês profético, num mês que as coisas podem acontecer. Não duvide. Melhore a sua performance. Busque mais. Ore mais. Reveja os seus valores. Desprenda das coisas terrenas e materiais. Dentro desse contexto que o Pai te chamou para esse evento, ou melhor dizendo, o maior evento de toda a história da raça humana. Não pague para ver. Não pague para ver. Mas sejamos ovelhas. Sejamos filhos e filhos com a aprovação do nosso Pai. Beijo no coração. Gratidão. Gratidão.
que essa palavra possa ter te ajudado, te fortalecido e te despertado em alguma realidade das nossas vidas diárias. Beijo no coração, forte abraço, noite de paz, noite de bênção e até a próxima, se assim e ao nos permitir. Tamo junto!